Sabe, vivemos em tempos em que muitas pessoas, elas buscam apenas ouvir aquilo que agrada. Elas desejam mensagens que tragam conforto emocional, mas que não as desafiem a mudar. Preferem palavras suaves, mesmo que essas palavras sejam mentirosas, do que uma verdade que as liberte. Mas esse comportamento não é novo. A Bíblia já falava disso. Lá em 1 Reis 22, conta a história sobre o rei Acabe. E fala que ele queria entrar em guerra contra a Síria. E então ele consultou 400 dos seus profetas. E todos disseram aquilo que o rei queria ouvir. Rei, pode ir à guerra, porque a vitória é certa. No entanto, Josafá, o rei de Judá, discerniu que algo estava errado. E ele então perguntou: não há aqui um profeta verdadeiro do Senhor? E Acabe então mencionou que tinha Micaías. Mas Acabe logo foi dizendo: eu tenho ódio por ele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Ou seja, Acabe rejeitava a verdade porque ela o confrontava. Ele não queria ouvir o que Deus dizia. Ele queria ouvir o que lhe agradava aos ouvidos. E Micaías, sendo um profeta fiel a Deus, revelou a Acabe que, se ele fosse à guerra, ele iria morrer. E sabe o que Acabe fez? Ignorou a verdade, desprezou o profeta e seguiu seu próprio caminho. Assim como Acabe, muitas pessoas hoje dizem que querem a Deus, dizem que querem salvação. Mas essas mesmas pessoas não estão dispostas a abandonar comportamentos, hábitos e escolhas que claramente as afastam de Deus. Então, elas começam a buscar líderes, pregadores e influenciadores que apenas alimentam o seu ego. Pessoas que evitam falar sobre arrependimento, santidade ou mudança de vida, porque os seus ouvintes querem conforto e não confronto. Querem permanecer como estão. Hoje em dia o discurso é mais ou menos assim: você pode ter Deus e continuar tomando sua cervejinha. Você pode ter Deus mesmo com uma amante escondida. Você pode ter Deus e continuar aí espalhando fofocas. Você pode mentir, enganar, viver de qualquer jeito. Deus te ama a si mesmo. Isso é mentira. Sim, Deus nos ama. E sim, Ele nos recebe exatamente como estamos, sujos, falhos, quebrados. Mas quando temos um encontro verdadeiro com Ele, não continuamos os mesmos. O Espírito Santo começa a nos limpar, começa a transformar nossa mente, nosso caráter, nossos desejos. A igreja, ela não é para gente perfeita. É para pessoas como eu e você, pecadores, mas que reconhecem a sua sujeira e se rendem ao único que pode nos purificar. A graça de Deus não nos dá permissão para permanecer no pecado. Ela nos dá poder para sermos libertos dele. Mas aqui está a verdade. A única verdade é a palavra de Deus. Ela não foi feita para agradar o ser humano, mas para conduzi-lo à vida eterna. Tudo o que desvia da palavra, por mais agradável que soe, por mais doce que pareça, nos leva à morte. Porque a palavra de Deus nos foi dada para nos edificar, nos exortar, nos corrigir e principalmente nos transformar. Quem se entrega a Cristo não pode continuar vivendo do mesmo jeito. Não é possível andar com Deus e continuar preso a escolhas contrárias à sua vontade. O novo nascimento exige a renúncia do velho eu e traz a obediência à verdade. Sabe por quê? Buscar palavras que apenas nos confortam, mas escondem a verdade, é como escolher um caminho bonito, mas que nos leva direto ao abismo. A verdade, ela às vezes nos fere, mas ela também nos cura.
A mentira agrada por um tempo, mas destrói no final. Por isso, busque pessoas e lugares que pregam a palavra de Deus com fidelidade, que falem a verdade com amor, mesmo quando ela te confronta, porque essa é a única palavra que gera vida e vida abundante. E se isso fez algum sentido para você, não endureça seu coração. É o amor de Deus te chamando de volta. Então, eu quero te convidar para orar comigo neste momento. Senhor, dá-me um coração sensível, que eu não fuja da tua verdade, mesmo quando ela me corrige. Que eu ame a tua palavra acima das minhas vontades e que eu seja transformado por ela a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém. Lembre-se, quem te confronta com a verdade te ajuda a viver, mas quem só te agrada com mentiras pode te afastar de Deus e da vida eterna. Um grande abraço.